Olá, esse é o Permanecer. Nós vamos ler a Bíblia em 365 dias na versão comentada, na ordem cronológica dos acontecimentos. Eu sou Tati Evelyn Cardoso, da Palavra com Tati. Nós vamos utilizar a Bíblia de Estudo Joyce Meyer. Que Deus nos abençoe nessa jornada. Hoje nós vamos começar pelo livro de Gênesis, capítulos 1 e 2, e os textos comentários da autora. Livro de Gênesis, autor Moisés, data cerca de 1440 a.C. Princípios para a vida diária. Os começos são importantes e felizmente Deus nos dá sucessivas oportunidades para um novo começo. Esteja atento às oportunidades que Deus coloca em seu caminho. Elas se apresentarão em contextos da sua vida diária, tais como seus relacionamentos, seu local de trabalho, a maneira como você decide aplicar o seu tempo e questões relacionadas à sua integridade pessoal. Apenas na medida em que aproveita essas oportunidades é que você pode fazer com que os planos de Deus para a sua vida avancem. Muitas vezes vemos o livro de Gênesis ser descrito como um livro de começos, mas também gosto de pensar nele como um livro de oportunidades. Do começo ao fim, lemos histórias de pessoas que foram presenteadas com oportunidades. Primeiramente, vemos Eva tendo a chance de escolher entre o bem e o mal, entre as instruções de Deus e o engano da serpente. Vemos Noé tendo a oportunidade de demonstrar sua fé quando todos ao seu redor achavam que ele estava louco. Vemos Abraão tendo a oportunidade de crer na promessa de Deus quando ela era naturalmente impossível, e depois obedecer a Deus quando a obediência exigia a disposição de sacrificar o filho prometido por quem ele havia esperado tanto. Vemos Jacó tendo a oportunidade de enganar, o que resultou em todo tipo de problemas, e mais tarde, aproveitando o ensejo de render-se inteiramente a Deus, o que resultou em grandes bênçãos. Vemos José ter oportunidades de perdoar e confiar em Deus. Ao longo do livro de Gênesis, as pessoas eram abençoadas quando aproveitavam as oportunidades de escolher bem, escolher a verdade acima do engano, a fé acima do medo, a paz acima da guerra, o perdão acima da amargura, a paciência e a espera em Deus acima da tentativa de forçar que alguma coisa aconteça. Espero que as histórias e os princípios contidos nesse livro a ajudem a reconhecer as oportunidades que Deus lhe dá e a fazer escolhas sábias, que a conduzam a bênçãos extraordinárias que você jamais conheceu. Livro de Gênesis, capítulo 1, o princípio. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou à luz dia, e às trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima. E assim foi. Ao firmamento Deus chamou o céu. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. À parte seca Deus chamou terra, e chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o terceiro dia. Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi.
Deus fez os 2 grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite, e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o 4º dia. Disse também Deus: encham-se as águas de seres vivos e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies, e todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares, e multipliquem-se as aves na terra. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o 5º dia. E disse Deus: produza a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se moverem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimentos para vocês. E dou todos os vegetais como alimento, a tudo o que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu que tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o 6º dia. Notas da autora. Aplicação para a vida. No 1º capítulo da Bíblia, Deus transmite claramente o seu desejo de que as nossas vidas sejam frutíferas. 2 coisas necessárias para termos vidas frutíferas são equilíbrio e poda. Para manter o equilíbrio, precisamos garantir que possuímos as quantidades certas de nutrição saudável, descanso, trabalho, diversão, tempo a sós com Deus e tempo para desfrutar de relacionamentos santos. A poda nem sempre é agradável, mas ela certamente assegura que as situações, atividades ou relacionamentos que nos provocam desgaste não continuarão a ter esse tipo de ação sobre nós. Isso significa que alguma coisa precisa ser cortada ou removida de nossas vidas, mas Deus promete grande recompensa como resultado, mais frutificação do que nunca. Permaneça equilibrado, deixando que Deus, o sábio mestre agricultor, pode sua vida como achar melhor, e você desfrutará de tempos abundantes e de grande realização. Desfrute sua vida. Quando Deus completou os 6 dias da criação, separou um tempo para inspecionar o que fizera, e viu que tudo havia ficado muito bom. Ver Gênesis 1:31. Ele dedicou tempo para desfrutar da obra das suas mãos, e nós devemos fazer o mesmo. Em nossa paixão por possuir mais e mais, muitas vezes caímos na armadilha de trabalhar, trabalhar, trabalhar e nunca desfrutamos do fruto do nosso trabalho. Algumas vezes deveríamos simplesmente tirar um tempo para relaxar e aproveitar aquilo que realizamos. O escritor de Eclesiastes diz que é dádiva de Deus para o homem encontrar prazer em seu trabalho. Eclesiastes 2:24. Sempre fui uma pessoa muito diligente. Há alguns anos, percebi que trabalhava duro, mas não separava tempo para desfrutar do que fazia.
Tomei a decisão de incluir o prazer em minha vida. Já não faço conferências simplesmente, eu desfruto delas. No fim de um ano, revejo minha agenda, lembro-me das várias coisas que fiz e me deleito com um senso de realização. Vejo o que Deus me capacitou para fazer e digo: é bom. Muitas pessoas se sentem sem valor, indignas, inseguras e inaceitáveis. Mas Deus olhou para tudo que criou, inclusive o homem, e disse: ficou muito bom. Ele aprovou completamente a sua obra. Deus sabe tudo sobre cada um de nós e nos ama incondicionalmente. Deus nos aprova. Ele pode não aprovar tudo o que fazemos, mas nos aprova como seus filhos amados. Eu a encorajo a tomar a decisão de não apenas desfrutar do trabalho de suas mãos, mas aprovar e apreciar a si mesma também. Fazer a escolha de aceitar e apreciar a mim mesma foi uma das melhores decisões que já tomei. Deus não cria lixo. Ele é bom e tudo o que ele faz é bom. Não podemos acreditar que Deus nos criou e ao mesmo tempo acreditar que não temos valor. Comece a se aceitar e a ter admiração por si mesma no lugar onde você se encontra, e Deus a ajudará a chegar aonde você precisa estar. Capítulo 2. Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo o que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. A origem da humanidade. Essa é a história das origens dos céus e da terra, no tempo em que foram criados. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra. E também não havia homem para cultivar o solo. Todavia brotava a água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim, e depois se dividia em 4. O nome do primeiro é Pison. Ele percorre toda a terra de Havilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente. Lá também existem bidélio e a pedra de ônix. O segundo, que percorre toda a terra de Cuxi, é o Gion. O terceiro, que corre pelo lado leste da Síria, é o Tigre. E o quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus trouxe ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha.
Nota da autora: um Deus muito criativo. Não consigo imaginar como deve ter sido a tarefa de Adão de dar nome a todos os pássaros e animais. Ele certamente teve de ser criativo para fazer isso. Eu poderia falar sem cessar sobre como Deus foi diversificado e imaginativo na criação, mas tenho certeza de que você pensar a respeito, concordará que o nosso Deus é tremendo, não apenas no que diz respeito ao seu poder e ao seu amor, mas também no que concerne à sua criatividade. Simplesmente dê um passeio e olhe ao seu redor. Assista a alguma coisa sobre a natureza em uma TV ou DVD. Descubra o que existe no oceano ou aprenda como as abelhas e as flores atuam em conjunto. Depois entenda que se você realmente aceitou a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, o mesmo Espírito Santo que estava presente na criação está vivendo dentro de você. Um enorme poder criativo habita dentro de cada um de nós e precisamos aprender a recorrer a ele e a expressá-lo sem medo. Muitas vezes, em vez de exercitarmos a criatividade, ficamos repetindo as mesmas coisas, ainda que já estejamos entediadas com elas, apenas porque temos medo de fazer algo diferente. Mesmo que gostemos do que nos é familiar, devemos nos lembrar de que todos nós precisamos de variedade em nossas vidas. Algumas pessoas mantêm o mesmo emprego ou vivem na mesma área durante toda a vida porque sentem que aqueles ambientes e atividades são seguros. Mesmo que odeiem seus empregos e não se sintam realizadas, pelo menos sabem como desempenhar suas funções. Elas lhes são familiares e se sentem confortáveis com elas, e a ideia de conseguir outro emprego lhes aterroriza. Em outros casos, as pessoas realmente querem fazer mudanças em suas vidas, mas não querem fracassar em algo novo, então se recusam a tentar e ficam presas ao que lhes é costumeiro. Não encorajam quem quer que seja a perseguir cada capricho que lhe atravessa a mente, ou a se envolver com cada novidade que cruze o seu caminho. Mas existe um momento específico para sair do que é comum, deixar a zona de conforto e tentar coisas novas. Deus nos criou para que sentíssemos falta da diversidade e da variedade. Fomos projetadas para exigir frescor e novidade em nossas vidas, e não há nada de errado em sentir que eu simplesmente preciso de uma mudança. Por outro lado, nunca estar satisfeita e estar sempre experimentando a próxima novidade é outro tipo de problema. Fique dentro dos limites da razão, mas não tenha medo do novo. Abrace as oportunidades, as experiências e os ambientes originais e diferentes que Deus colocar em seu caminho. Ele é um Deus criativo. A sua criatividade não parou no Jardim do Éden, mas está ativa ainda hoje, enquanto Ele continua moldando e refinando a maravilhosa criação que está operando em você. Esse foi o nosso dia 1. Aguardo você para a nossa próxima jornada, amanhã, no dia 2. Até lá, Deus te abençoe.